pudesse estar atribuindo a isso. Porque nós já fizemos nossa avaliação. Tá? Agora vamos lutar para que uma cifra represente, porque isso é fundamental para um histórico, para o que alguém que vai ler um histórico vai... Tá bom? Quer dizer, na realidade, esse quantitativismo produtivista a gente transforma numa itinerância qualitativa que, ao final, a gente tenta representar com a cifra sem que prejudique o aluno e não possa, né, prejudicar a instituição, que tem que botar um número lá, porque ainda não se sentiu à vontade para sair disso aí. Então, a gente faz um portfólio, por exemplo. Tá? A gente estabelece avaliações caóticas, eu já falei aqui sobre avaliação caótica. Uma avaliação caótica, a ideia de caos na física quântica não é a ideia de ausência de ordem, tá certo? O caos é definido hoje como uma ordem se fazendo que eu não conheço ainda. Agora imagine vocês, se eu conheço o que está na cabeça de vocês para avaliar. Como é que eu vou conhecer? Quando eu possibilito com você a voz, a empatia, a confiança, a possibilidade do erro, eu faço uma avaliação caótica, registrando como meu aluno está progredindo, como ele está desenvolvendo, os progressos, as dificuldades, tá? Ademais, vocês vão ver aqui, né, dispositivos de avaliação como portfólio, como diários, fantástico. Vejam vocês como a gente trai. Uma experiência. Vamos continuando, né? Tensionar as histórias, via as histórias e os contextos de produção, os materiais e situações, né, a serem aprendidos. Fundamental isso. Mais uma historiazinha. Estou discutindo um texto de um livro que eu mesmo recomendei para meus alunos. Chegou num momento, eu disse para meus alunos, não concordo com o que essa autora fala sobre o comportamentalismo, a psicologia comportamental e a educação. Um aluno se levanta lá no final e diz assim, agora eu queria uma explicação sua. Como é que você faz eu gastar o dinheiro da minha merenda? Durante um mês inteiro fiquei com fome, comprei esse livro. E você vem me dizendo agora que sobre isso você discorda da autora. O que estava na cabeça dessa criatura, o que está escrito por uma ciência oficial, legitimada, é a verdade. E essa não pode sair dos seus trilhos. Tá? Óbvio que eu tive também para a aula, para conversar com essa colega, tá? Para poder, tá, problematizar e imaginar que ela pudesse estar, né, mudando de concepção sobre isso. Ou seja qualquer tipo de texto, o cinema, tá? Vejam quantas coisas foram ditas aqui na discussão, que houve, né, contradições, né, houve uma série de debates, né, que a gente foi se complementando e insuficiências que foram ficando. Óbvio que eu fui retomando, né, e nós vamos retomar ainda algumas delas ao longo desse curso inteiro, mesmo a parte da distância. Tensionar os contextos de trabalho. Quando a gente fala trabalho como princípio educativo, mas assim, tudo que o trabalho faz é bom e é verdade. Não, 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 não. É valorizar o trabalho como algo fundamental para que nós possamos qualificá-lo. Debatermos a teoria e debatermos a prática, tensionarmos as duas, com tudo que a gente pode, né, ter como dispositivo para isso. É fundamental pensarmos assim, tá bom? E não reificarmos ou naturalizarmos nem a prática nem as teorias. Elas não existem para ficarem para sempre. Elas existem a partir que a realidade vai evoluindo, os problemas vão acontecendo, eles terão que dar conta. Segundo o neotecnicismo, vai no alto aí, e a gente tem que segurar esse negócio com muita clareza. Tem muita pauta educacional formativa aí que é neotecnicista. Ou seja, vinculada à ideia de que o método por si só, como técnica, tá, é suficiente. Tá bom? Então, colocar em diálogo o clássico e o novo, evitando a lógica simplista do descarte da substituição do conhecimento durante o processo de aprendizagem. Clássicos são muito importantes, como também a abertura ao novo, a inovação. Ok? Distinguir e relacionar conhecimento e competência qualificada, pois no cenário de aprendizagem, o conhecimento por si não garante a qualificação que implica conhecer com autorização para uma prática técnica e politicamente reflexiva. Nem toda aprendizagem é boa.
Tá certo? A qualificação da aprendizagem é um processo de debate e valoração da aprendizagem, para aí a gente entender como a formação se dá. Ou seja, o conhecimento em si não é formativo. Bom, principalmente para nós que trabalhamos com a educação. Desconstruir a hierarquização das aprendizagens em termos socioculturais, ou seja, o que é bom é só o que o livro traz, o que o intelectual diz, o que a verdade científica diz. Tá? Mesmo no necessário reconhecimento que existem aprendizagens prioritárias em determinados campos e temas, visando a humanização radical do aprender. A gente sabe que tem aprendizagem, por exemplo, em saúde. Aprender sobre o conceito de cuidado, ou de cuidar. Tá? Isso é fundamental para nós. Não é hierarquização, é fundamental, é transversal para a nossa formação. Mas temos que ter cuidado também com a hierarquização que nós produzimos do conhecimento. Já disse a vocês aqui que a história da nossa formação, do Império até hoje, é a história de elitismo. Usamos a história de hierarquização. Nutrir a curiosidade expandida, que é a mais viva das características da ação do conhecer. Atitude de pesquisa, curiosidade, questionamento, tá? Revelação. Instituir a aprendizagem solidariamente transgressiva, divergente, questionante, tá? E não só seguir os trilhos. Saber exercer aquilo que Porriquet chama de mimese, a arte da interpretação. Fundamental isso. Bom, e não simplesmente reproduzir. Relativizar os modos de aprender, porque a diferença faz parte do ser aí, suas inteligibilidades como forma de compreender e agir no mundo. Tá? Eu já conversei com vocês sobre isso. Ninguém aprende igual em vários aspectos. Então nós temos que relativizar isso. Claro que essa relativização é uma relativização responsável, que os contratos pedagógicos, eles estipulam e colocam o que devemos aprender. Não é que qualquer coisa serve, tá? Qualquer método serve. Eu não caio nesse relativismo. Eu conversava com o Márcio agora, eu me preocupo muito com alguns pós-modernistas dizem, basta eu ficar na janela, cruzar os braços e assistir passar. Eu não faço parte desses. Tá? Não faço parte. Bom, é fundamental, né, relativizarmos, mas essa relativização não significa dizer que tudo serve. Garantir a aprendizagem para a vida, implicando o exercício profissional, político, estético e da cidadania democraticamente enraizada. Todo o debate do filme, né, Quase Deuses, é uma vida em aprendizagens, e é assim com todo mundo. Instaurar vigorosamente a aprendizagem pela inteligência e para a inteligência geral, aquela que, ao lidar com as especificidades, as especializações, é também capaz de produzir conhecimento relacional e globalizado. Ou seja, superar, né, as fragmentações que nós, né, aprendemos a fazer. Tá certo? Ou seja, exemplos claros. Nós não temos ainda nenhum tipo de preparação para não separarmos teoria e prática. Continuamos fazendo isso com uma dificuldade enorme de sabermos que isso é uma totalidade. Nós imaginamos indivíduo e sociedade como coisas apartadas, sujeito e cultura como coisas apartadas, e saímos separando mente de corpo, e saímos separando. É a herança cartesiana que nos foi deixada. E uma inteligência mais ampliada significa dizer que eu aprendo, tá, com os livros, eu aprendo comigo mesmo, eu aprendo com os meus mediadores, eu aprendo com o meu trabalho produz conhecimento, produz aprendizagem, isso que eu estou chamando de inteligência ampliada. Acolher as diversas inteligibilidades e experiências de aprendizagem que não se reduzem ao uno nem à ratio enquanto cálculo, a razão enquanto cálculo, tá? Em suas políticas de controle, que não se plasmam no normativo, no simplesmente esperado, como forma de reconhecimento da heterogeneidade irredutível da aprendizagem. Ou seja, o processo de formação não pode, de jeito nenhum, se reduzir ao que é único, ao que é uma razão pelo cálculo. Nós estávamos discutindo isso aqui, tá? E suas políticas de controle, que não se plasmam apenas no que já é esperado, ou seja, no normativo, no simplesmente esperado, como forma de reconhecimento.
Então, assim, não, na realidade, né, nos plasmarmos no que é normativo. Tá? Sim, devemos levar em consideração, tá? Mas o mesmo normativo, ele existe para ser debatido, né? Para ser conversado, para ser problematizado, para seguir, tá, as recomendações do nosso Freire. Nesses termos, faz necessário acolher a transgressão, a negatricidade, ou seja, o outro não sou eu. Jamais será. Seja filho, seja filha, seja, né, estudante, seja o que for. Ele não sou eu. Eu não tenho o direito de querer uma aprendizagem especular, ou seja, o outro vai ser o meu espelho. Eu não tenho o direito de transformá-lo, né, num narciso, tá? Que só prestava o que era espelho. Não tenho esse direito. Tá? A grande sacada do mediador e do educador, tá, é, na realidade, a separação. É doído dizer isso, né? Para alguns professores isso é insuportável. A separação. Eu não sou você, eu, né, me beneficiei com todas as possibilidades que você me proporcionou, mas agora eu tomei Red Bull e bati asas. Literalmente. Né? É dolorido para nós, até para os nossos pais. Então, assim, é fundamental pensarmos assim, tá bom? Então, isso aqui é negatricidade. É uma palavra de origem francesa, um neologismo francês. Negatricidade, um movimento, né, que se diz eu não sou você. Tá? A traição, já falamos dela, né, como inflexões que apontam para experiências aprendentes autônomas e autorizantes, no sentido da coautoria de mim mesmo. Perspectivar a avaliação, foi o item que se adiantou um pouquinho, da aprendizagem formativa não como esterodeterminação e aplicação de padrões de medida, mas enquanto diagnóstico, reorientação e acompanhamento. Repito, diagnóstico, reorientação e acompanhamento. Quem faz exame é concurso do Banco do Brasil, é Caixa Econômica e o ridículo teste do Detran. Nós não fazemos isso e não devemos fazer isso. Nós estamos interessados em informação e formação. Acima de tudo, formação. Tá? E aí, o que nós temos que centrar, isso aqui. Levando em conta a diferença no processo de aprendizagem e o bem comum social conquistado por uma confederação de diferenças no ato de aprender. Bem comum social, eu não abro mão. A modernidade homogeneizou em nome disso. Vamos aprender a trabalhar com a diferença, mas em nome disso. Bem comum social, socialmente referenciado.